Olá pessoal, bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Iremos iniciar hoje a metade da correção das atividades relacionadas às turmas da sétima etapa do EJA e do terceiro ano manhã. Então é o seguinte, primeiramente, a primeira questão ela trata justamente sobre qual o objetivo da geopolítica. E a segunda pergunta, por que a mesma é importante para a atualidade? Primeiramente, para entendermos o conceito de geopolítica, devemos saber diferenciar o que é política e o que é geopolítica. A política nada mais é do que as relações internas ou externas de grupos sociais e de pessoas buscando princípios de modalidade econômica e social, e no caso a geopolítica ela é mais ampla. Ela visa algo mais logístico e algo mais de diálogo entre as nações. Cada país ele tem uma estratégia e uma forma de desempenhar suas relações de um país para o outro. Primeira coisa, é uma área da geografia que tem como objetivo fazer a interpretação dos fatos da atualidade e do desenvolvimento dos países, usando como parâmetros principais as informações geográficas. Então, no mundo globalizado que nós vivemos na atualidade, é importante esses países eles manter diálogos e relações entre as autoridades competentes para saber se eles caminham juntos nas mesmas relações econômicas, políticas e sociais, para evitar divergências, que foi os motivos que desencadearam guerras no passado. Por quê? Porque esses países eles não falavam a mesma língua e não dialogavam dentro do mesmo princípio geopolítico. Aí vai entrar as questões ideológicas, como o caso do capitalismo, o caso do socialismo, o comunismo. Vocês vão entender esses aspectos mais à frente. Então a geopolítica ela visa também compreender e explicar os conflitos internacionais da atualidade e as principais questões políticas da atualidade. É interessante notar que esse ramo da geografia tem que ter leituras e compreensão anualmente. Tem que ter muita leitura e entendimento, porque os eventos que acontecem, eles mudam drasticamente de ano após ano, porque sempre vai acontecendo conflitos novos e mudanças no cenário atual. Eu posso citar, por exemplo, há uns 3 anos atrás, qual é o tema geopolítico que se comentava muito? Era sobre o Estado Islâmico. Hoje é sobre a pandemia. Então esses princípios da geopolítica, eles são importantes para remeter o indivíduo dentro desse contexto de conhecimento. Aqui tem alguns exemplos, a globalização, conflito árabe-israelense, a influência dos Estados Unidos no mundo atual. Por que os Estados Unidos? Porque junto com a China, eles são os países de maior poder econômico, político e militar do mundo. E vai traçar uma nova ordem e o uso de recursos energéticos do mundo. Então, esses princípios aqui, que são os elementos bélicos ou militares, o uso de energias o que vão e o capital, claro, o PIB, que é a maior economia do mundo, e a produção industrial, baseada nas multinacionais, é o que vão ditar justamente a economia desses países. Então, em primeiro lugar, temos os Estados Unidos como principal país do mundo, do ponto de vista econômico, e em segundo vem a China. A segunda questão: conforme sua compreensão do que se trata a nova ordem mundial. Primeiramente, para se compreender o que são as ordens mundiais, são justamente esse papel aí de cenário, de liderança entre os países e qual tipo de ideologia ou potência econômica que cada um possui. Vamos abordar. Atualmente nós vivemos a nova ordem mundial, ou a nova ordem geopolítica mundial, que significa o quê? O plano geopolítico internacional das correlações de poder e forças entre os estados nacionais. Lembre-se, pessoal, estados são o quê? São os países do mundo. Que após a Guerra Fria, que era bipolar,
Atualmente se utiliza três termos. É, os geógrafos do mundo todo eles têm uma divergência em atribuir como multipolar, fiquem atentos, porque são vários países liderando o mundo do ponto de vista econômico. Podemos citar, como já falei anteriormente, os Estados Unidos e a China. Aí tem o Japão e alguns países da Europa, como o caso da Alemanha. Ou unipolaridade. Essa unipolaridade, que alguns citam, é baseada no princípio de armamento militar. Número de soldados, número de armamentos, ou até mesmo armas de destruição em massa, como as armas nucleares. Ou a unimultipolaridade. O que quer dizer isso? Une um liderando, um regendo os demais. Essa regência, no caso, os Estados Unidos, que ele é o principal, e a multipolaridade são aqueles que vêm na segunda posição em diante, rivalizando com os Estados Unidos. Então esses três termos aí são os mais utilizados, que são muito cobrados no Enem. Fiquem atentos. É interessante que, com o fim da Guerra Fria, com a queda do Muro de Berlim, no final da década de 80, precisamente em 1989, a União Soviética ela chegou ao fim. E em 1991 o mundo se viu diante de uma nova configuração política, que é esta que vocês estão visualizando agora. Com a soberania dos Estados Unidos, por meio do capitalismo, se estendendo praticamente por todo o mundo, por meio da organização militar, que é a OTAN, que significa a Organização do Tratado do Atlântico Norte, se consolidando como o país, né, com o maior e mais poderoso tratado militar internacional. Então a maior parte das ações militares que um determinado país ele for produzir ou atuar, eles têm que primeiro notificar e seguir como padrão os Estados Unidos. Lembre-se que antes dessa nova ordem, o planeta ele vivia uma ordem bipolar, que era do período da Guerra Fria, que vocês lembram, estudaram muito durante o Ensino Fundamental 2, que o mundo ocidental, quem liderava era os Estados Unidos por meio do capitalismo, e o mundo oriental, por influência da União Soviética, o socialismo. Então é justamente isso do que se trata. Vivemos a ordem. A maior parte das questões que for abordar vai ser essa parte aqui, ó, multipolar. Se porventura tiver alguma questão com pegadinhas para fazer o aluno errar, eles vão colocar multipolaridade. Terceira questão. Diferencie as concepções de Estado, governo e nação. O que é o Estado? O Estado corresponde ao conjunto de instituições no campo político. Vamos citar o exemplo: o executivo, o legislativo e o judiciário. O executivo na figura do presidencialismo, com o sistema dos ministros. O legislativo, no caso é a Câmara dos Deputados, e o Senado, e o judiciário, que no caso é o STF, que são juízes que indicam a segurança por meio das constituições das leis. E tem um aspecto também administrativo, que vai entrar os estados e os municípios, que vai organizar o espaço de um povo ou nação. Para o Estado existir, é necessário que ele possua o seu próprio território e que exerça sobre este a sua cidadania. Ou seja, o Estado deve ser a autoridade máxima, essa autoridade máxima na área a ele correspondente. Como citei o exemplo aqui, o Estado brasileiro. A partir do mesmo, se possui o quê? Se possui uma Constituição, e tudo que for produzido tem que ser seguido de acordo com esta Constituição. Nada pode funcionar diferente do que foi produzido. E a Constituição vigente, que utilizamos até hoje, é a Constituição de 1988. Lembrando que esses poderes eles devem funcionar de maneira interdependente. Eles não podem influenciar ou dominar um ao outro, justamente para ter essa prerrogativa de democracia e evitar futuramente o sistema ditatorial. Qual o conceito de governo? O governo é a autoridade governante de uma nação ou unidade política.
que tem como finalidade regrar e organizar a sociedade. O tamanho do governo vai variar de acordo com o tamanho do estado, podendo ser local, na figura de um município, uma pequena cidade ou cidade média, regional, na figura de um estado, ou nacional, na figura do estado. É interessante que antes, para compreendermos a definição de estado, basta observar que fazemos parte de instituições ou sociedades, que por sua vez são formadas por interesses materiais e objetivos que podem ser por meio de parentesco, de uma herança que pode ser cultural ou espiritual. Por exemplo, é na convivência entre essas sociedades que se desenvolvemos nos conceitos, aptidões físicas, morais e intelectuais. Então, o Estado, pessoal, nada mais é do que uma sociedade constituída por um grupo de indivíduos organizados, como os grupos familiares, os educativos, os políticos, profissionais e até mesmo os religiosos. E o governo ele passa por isso aqui, o ato também de governar. Viu? É a forma, cada país do mundo ele possui um sistema de governo próprio. O governo é a instituição máxima de administração executiva, que geralmente é reconhecida como uma liderança, né, de um estado ou uma nação. E um governo ele pode ser formado por dirigentes executivos do estado ou na figura do ministro, como é o caso do parlamentarismo. No Brasil nós vivemos o presidencialismo. Assim como também existem várias formas de governo. Como posso citar o exemplo, como citei anteriormente, o presidencialismo, o constitucionalismo e o absolutismo. Agora e por último, o conceito de nação. A nação é a reunião ou junção de pessoas que possuem a mesma afinidade ou conjunto de grupo étnico, ou seja, vieram de um mesmo povo em gerações passadas e foram se constituindo como no papel de grupos familiares e foram ocupando um determinado território e falam o mesmo idioma ou língua e têm os mesmos costumes, que no caso aqui é a cultura. Ao falar a mesma língua, possuir os mesmos costumes, vai entrar o conceito de povo. Então, quando se fala de povo, se remete justamente à mesma etnia, à mesma língua e os mesmos costumes. Exemplo aqui, uma nação se mantém unida pelos hábitos, tradições, religião, língua e consciência nacional, que no mundo todo cada país possui. É interessante também perceber que existem alguns povos que não possuem território, não possuem moradias fixas, ou seja, eles são comandados por outros estados, por outros povos, como é o caso dos curdos e o caso dos judeus. Eles são povos sem território, no caso. É só um exemplo aqui interessante para anotar. Quarta questão. Comente o que foi a Guerra Fria e como terminou a mesma. Para quem não tem conhecimento sobre a Guerra Fria, eu oriento a fazer leitura bastante rebuscada para entender o contexto que foi pós Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, as nações elas começaram a refletir e perceber que os erros que foram cometidos na Primeira e na Segunda Guerra, eles não poderiam se repetir. Então eles começaram a buscar tratados e acordos internacionais que fizessem uma aproximação entre essas nações, tornar o mundo bem mais globalizado. Esse mundo mais globalizado vai facilitar com que esses povos e esses estados eles negociem entre si. Ao negociar entre si, faz com que evitem de maneira irresponsável guerras e conflitos. Mas com o fim da Segunda Guerra Mundial, criou-se o termo de Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria? Aconteceu no pós-Segunda Guerra, entre 1947 a 1991, e marcou a polarização do mundo em dois blocos. O ocidental, liderado pelos Estados Unidos, por meio do capitalismo, e o oriental, por meio da União Soviética. Essa polarização gerou um conflito político e ideológico entre essas duas nações e seus respectivos blocos. O que quer dizer esses respectivos blocos?
existia uma briga de influência ideológica no mundo. Então, os Estados Unidos eles buscavam incentivar alguns países a adotar o sistema capitalista e a União Soviética influenciava também os países a ter seu sistema socialista. Como exemplo da União Soviética, eu posso citar os países da Europa Oriental ou leste europeu, que formou uma cortina de proteção até se chegar na Rússia, que era o país central e era o coração da União Soviética, era o país que ditava as regras em relação aos demais, que no caso era a Europa Oriental, né, o leste europeu, que era chamado de cortina de ferro. E eles defendiam seus interesses e suas ideologias a afinco. Eles faziam de tudo para que a ideologia ela se implementasse. Aí a segunda, como terminou mesmo, né? A segunda pergunta aqui. Quando chegou na metade dos anos 80 ou início dos anos 70, a União Soviética ela passou por crises que se justificava o modelo do sistema socialista, que não conseguiu rivalizar com o sistema capitalista, que o sistema capitalista gerava muito mais lucro e era centrado nas multinacionais ou transnacionais. E no caso do socialismo, ele era mais estatal. O desenvolvimento econômico era centralizado na mão do Estado, do governo. Então o governo decidia os planos de desenvolvimento econômico. Então, qual foi os motivos aqui? Na década de 70, a União Soviética começou a entrar em crise. Essa crise foi resultado da falta de ações do governo soviético para dinamizar a economia do país. Ou seja, o governo ele não tinha ações e conhecimentos semelhantes ao do mundo do sistema capitalista, os que as multinacionais possuíam. E já demonstrava também atraso científico e tecnológico para produzir e rivalizar com as grandes potências mundiais, que eram as europeias, os países europeus e, no caso, os Estados Unidos. E a partir daí começou a ficar para trás. Também teve a disparada do valor do petróleo, gerando uma crise de falsa prosperidade. Ou seja, eles não tinham perspectiva de retomar os períodos áureos que eles tiveram nas décadas anteriores. E as reformas que a União Soviética buscou não aconteceu. Outro fator também foi os países do leste europeu eles começaram a se desligarem automaticamente da Rússia, que era o líder. Buscavam o sistema de emancipação e independência. Isso fez com que também a União Soviética ela perdesse força. Outro fator aqui foi o envolvimento do país na guerra do Afeganistão e o acidente nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, em 1986, que contribuiu para o fim da União Soviética. E Gorbachev, ele tentou realizar as reformas, que são muito cobradas também no Enem, que no caso é a Glasnost, que significa uma reforma e abertura política, e a Perestroika, que é uma abertura e reforma econômica. Eles tentaram dialogar e abrir o país para o capitalismo, mas não surtiu efeito. E o marco e o pico do fim da Guerra Fria foi a queda do Muro de Berlim. A queda do Muro de Berlim em 1989. E já no início da década de 90, a União Soviética ela foi dissolvida. E os países do leste europeu eles começaram a ganhar independência e autonomia, e a Rússia ela começou a adotar um sistema mais aberto ao capitalismo. Então foi assim que a Guerra Fria ela tomou partido. É interessante também que a Guerra Fria, quando ela se iniciou no final da Segunda Guerra Mundial, ela teve, alguns teóricos elas colocam que ela teve início principalmente com a doutrina Truman, que é uma ideologia que englobou as medidas realizadas pelo governo dos Estados Unidos para conter e impedir o avanço do comunismo na Europa. Hoje é meio estranho pensar no seguinte, que o socialismo ele não pode se instalar e crescer em um determinado país, mas ainda existem governantes e grupos de pessoas que
fazem com que o socialismo não se instale nos seus países de origem. No caso é o Brasil. Existe uma classe política e existe um grupo de pessoas que fazem de tudo para que esse sistema não se instale em nosso país. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos, na Europa. Aí, por meio do Plano Marshall, que foi um plano de recuperação econômica dos países que foram afetados pela guerra, os Estados Unidos, por meio do Banco Internacional, que era o BIRD, ou BIRD, como queiram falar, ele começou a injetar capital e dinheiro nesses países europeus com uma condição, que eles se instalassem um modelo econômico parecido com o capitalismo. E isso fez com que a influência dos Estados Unidos com esse sistema crescesse muito. Então, a doutrina Truman e o Plano Marshall eles foram importantes para fazer com que os Estados Unidos e o capitalismo eles avançassem e crescessem muito, principalmente no período da Guerra Fria. E o plano político e militar, que é importante para a geopolítica, foi a OTAN, que foi a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que reuniu os principais países do Ocidente que possuía um sistema militar muito forte. Então podemos dizer que a Guerra Fria ele passou por esse processo aí, mas teve uma polarização muito grande. Por que ela é chamada de Guerra Fria? Porque geralmente não aconteceu um embate entre as duas potências daquela época, que foram os Estados Unidos e a União Soviética. Mas em alguns momentos esse embate ele poderia ter ocorrido, como ocorreu durante a corrida armamentista, que foi a disputa entre as duas nações à procura de mostrar força hegemônica, de qual das duas possuíam a maior quantidade de armas e destruição em massa, que no caso na época eram as bombas nucleares e as bombas termonucleares, como foi usado em 1945, lá em Hiroshima e Nagasaki, durante a Segunda Guerra Mundial, pelos Estados Unidos. Além disso, também as duas nações elas rivalizavam por meio da corrida espacial, que se concentrou pela guerra de quem chegava primeiro, por exemplo, na Lua, quem conseguia produzir a maior quantidade de lançamento de foguetes, de satélites e tudo mais. E também é interessante que ocorreu muita interferência por meio de espiões de um país para o outro. A União Soviética enviava espiões para os Estados Unidos enviavam espiões para a União Soviética para catalogar. Como o mundo ele não era tão globalizado assim naquela época, já era o início, o embrião da globalização, o sistema de espionagem ele era muito útil naquela época. Então ocorria muito durante o período da Guerra Fria. Podemos citar aqui as tensões e os acontecimentos de algumas guerras internas em alguns países ocorreram, como o caso que foi a Revolução da China, que foi muito influenciada, a China foi muito influenciada pela ideologia do socialismo. Teve a Guerra da Coreia. Faça uma leitura de cada um, né? No caso, a Guerra da Coreia foi o que gerou aquela divisão entre a antiga Coreia, que dividiu a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. A Coreia do Norte ainda hoje é um país ditatorial, com uma economia completamente fechada para o mundo capitalista, e existe a Coreia do Sul, que é completamente diferente da irmã Coreia do Norte. E podemos dizer que o momento de maior tensão que a literatura trata daquele período foi chamada Crise dos Mísseis, né, que aconteceu lá em Cuba. Em 62, Cuba havia passado por uma revolução nacionalista. Essa revolução nacionalista foi por meio da implementação da ditadura comunista naquele período, em 59. Aí depois eles se aliaram aos soviéticos e tentaram implementar um sistema ditatorial nos países da América como um todo, nos países da América Central, em alguns países da América do Norte, principalmente nos países da América do Sul. Brasil em 64, esses grupos eles estavam com vontade de inserir esse sistema socialista no Brasil. Foi o que justificou o contragolpe em 64 dos militares, impedindo que esses grupos tomassem o poder. Aí naquela época Cuba
começou a colocar as bases de mísseis por ordem da União Soviética apontado para os americanos. Só que isso não aconteceu. Por pouco, se isso tivesse acontecido, e poderia ter desenrolado uma terceira guerra mundial. O problema é que esses países eles faziam de tudo e ainda fazem na atualidade, evitam, melhor dizendo, um terceiro conflito mundial. Porque se isso acontecer, as armas de destruição em massa eles são suficientes para aniquilar e destruir o planeta como um todo. E a humanidade elas pode sofrer muito com esse tipo de guerra. Pode praticamente ser extinta, né? Ela entrar na beira da extinção. E também teve a Guerra do Vietnã, que os Estados Unidos perdeu muito, que aconteceu em 59, entre 59 e 75, que foi um dos momentos mais tensos, né, dos americanos na Guerra Fria. Nessa guerra, o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul tratavam um conflito aos mesmos moldes do que havia acontecido na Coreia. Os americanos em socorro aos vietnamitas do Sul, que estavam sob influência do capitalismo, eles invadiram o país e passaram a lutar contra os vietnamitas do Norte, que estavam sob influência do socialismo, da União Soviética. Aí a Guerra do Vietnã provou que toda a economia e o sistema militar forte que os Estados Unidos possuía não era suficiente para ganhar um conflito. Então os vietnamitas do norte, no caso, né, eles utilizaram muito o fator estratégico do terreno, fazendo com que os soldados americanos eles morressem de forma mais fácil. Aumentasse as baixas, os Estados Unidos recuou e se declarou como derrotado. Então serviu de exemplo para que determinados conflitos, uma nação poderosa e desenvolvida elas não podem se intervir de maneira praticamente irresponsável, né? E também podemos citar a questão da Alemanha. A Alemanha ela sofreu muito. Como ela foi o pivô da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, ela foi dividida, né, em vários blocos, cada país dominando um pedaço. No caso da Alemanha Ocidental, capitalista, e no caso da Alemanha Oriental, socialista. Era interessante que ao centro, no meio desse país, existia o Muro de Berlim. E os povos da Alemanha Oriental tentavam de todas as formas passar para o outro lado do muro. Porque eles percebiam que o sistema capitalista mostrava um estilo de vida bem melhor do que da Alemanha Oriental. Então eles tentavam de tudo e muitos eram mortos pelos militares tentando atravessar e tentavam de todas as formas fazer com que essa travessia seja melhor dizendo, essa travessia surta o efeito desejado. Existem muitos documentários e textos e materiais de produção sobre o muro de Berlim. Fechando a parte da Guerra Fria, vamos para a quinta questão, né? Quais os motivos que fizeram ocorrer o processo de aceleração global e tecnológica do mundo após a Guerra Fria? Com o final da Guerra Fria, vocês já viram que nós entramos numa nova ordem mundial, que foi a ordem multipolar. E o início do processo de globalização, ele teve efeito positivo e investimentos massivos, né, na ciência por meio da informática, que é o setor e das telecomunicações. Por que isso? Porque por meio da informática e das telecomunicações, aquela barreira entre as nações, encurtamento de relações econômicas, sociais, políticas e até mesmo as barreiras geográficas da distância entre os mesmos, eles fossem reduzidas. Em 1970, isso aconteceu. A maior parte dos estudos dessas empresas multinacionais ou transnacionais foi baseado nisso. Para quem quer entender melhor, pesquise sobre a história da informática ou sobre a história dos videogames, que você vai entender bem melhor sobre essa evolução da era da informática, né, da informatização. Isso foi a chave para que o processo de globalização eles entrassem dentro dos estados nacionalistas e estimulasse a aproximação entre essas nações, entre esses países.
E isso foi positivo, por quê? Porque as indústrias elas começaram a se inserir nesse processo de globalização, a buscar modernização, lucro e fazendo com que essas transnacionais ou multinacionais ditassem a liderança no mundo todo. Então elas começaram a se instalar na maior parte dos países do mundo, ditado pelo sistema capitalista. Lembrando que o conceito de multinacionais ou transnacionais, que são as grandes empresas que conseguem se instalar, ultrapassar, romper essa fronteira territorial do país de origem e se instala em todos os países do mundo. Podemos citar as empresas como o caso da Coca-Cola, como o caso da Nike, da Adidas, da, da Vale do Rio Doce, ou seja, são muitas empresas aí que atuam fazendo com que o mundo ele se torne mais homogêneo nesse sistema de produção. Isso fez com que a focalização dos processos de globalização, principalmente na indústria automobilística, que cresceu muito naquela época, né? Aí o modelo Fordismo, que a gente vai estudar isso mais à frente, e o modelo japonês de produção, que foi o Toyotismo. Aí se aprofundou muito as relações de trabalho e entramos numa nova era, baseada o quê? Na comunicação, no transporte e na ciência, que no caso é a tecnologia. E a internet que nós possuímos hoje é fruto desses investimentos que foram feitos no sistema tecnológico no mundo no período pós-Guerra Fria. Então, pessoal, por hoje são apenas estas questões e na próxima aula continuaremos com a segunda parte e as últimas questões aqui da atividade. Espero que vocês tenham entendido e leiam e releiam os materiais e assistam esse vídeo várias vezes, que eu tentei colocar nesse tempo curto a maior quantidade de informações possíveis sobre este termo aí que é de geopolítica e entender porque nós estamos situados no cenário econômico e geopolítico na atualidade. É olhar para trás e entender o hoje para poder compreender o amanhã. Até logo, pessoal, e até a próxima.